A Agência Nacional de Energia Elétrica quer estimular os consumidores residenciais a investirem em projetos de autogeração de energia por painéis solares e centrais eólicas. O órgão regulador abriu audiência pública para simplificar e padronizar os processos de incentivo à geração dessas energias alternativas. Odilon Duarte, professor da Faculdade de Engenharia da PUC, está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Como o senhor vê essa iniciativa da ANEEL? É muito boa, né? Isso, digamos assim, ajudará o sistema elétrico nacional, né? Já que nós estamos com o risco de déficit de energia, de apagão, fará com que as contas de energia da população ela termine diminuindo, já que cada um de nós, consumidores residenciais, poderá gerar sua própria energia, parte dela ou na parte totalitária. E, digamos assim, isso também tem a questão ambiental, né? Porque nós deixamos de utilizar os recursos centralizados e passamos para utilizar um sistema distribuído que é muito mais eficiente. Então, em relação aos benefícios, são principalmente a questão do meio ambiente. Isso. E o que se pode esperar de economia para o consumidor? É significativa essa economia? Bastante significativa. A ANEEL estima... tem pretensões até 2018 que em torno de 500 a 700 mil pessoas façam adesão a esse tipo de projeto. Hoje, ele começou digamos assim, a ser incentivado em 2012 através da portaria 482 da ANEEL, mas somente 532 pessoas aderiram a esse projeto, né? E isso se deve a alguns problemas, tipo dificuldade de burocracia com a concessionária, alto custo na aquisição dos equipamentos, né? Então, hoje já se torna mais atrativo, porque o custo da energia sumiu bastante, né? Temos valores aí quase a 100% de majoração no custo da energia nesse ano. Então isso, a utilização desse tipo de tecnologia de geração própria se tornou bastante atrativo para o consumidor, né? Mas e qual o custo médio assim, para instalar uma pequena central eólica ou então um painel solar na residência? Qual o custo disso? O mais procurado e o mais, digamos assim, o mais acessível e o mais simples de ser instalado é o sistema fotovoltaico. O sistema eólico, geralmente, nós temos que ter uma torre, precisamos de uma área maior, boas condições de vento e muitas vezes dentro da cidade nós não encontramos. Agora, na questão solar, ele é mais, digamos, ele é mais benéfico, ele traz mais retorno para o consumidor. Falando nesse sistema fotovoltaico, nós estimamos em torno de 8 a 9 mil reais o investimento por uma família que gaste em torno de 200 kWh mês, né? Isso dá um tempo de retorno que fica entre 7 a 8 anos. Já foi maior, mas como eu falei anteriormente, dado o custo de energia estar bastante elevado, então caiu bastante. O retorno para o consumidor deste investimento. Exatamente. No meu ponto de vista, o que precisa ser melhorado? Como muita parte desses equipamentos eles são importados, acho que o governo ele deve abrir mão do imposto de importação, né? Por menos agora, no início, para incentivar a produção nacional desses equipamentos. Nós temos know-how para produzir células fotovoltaicas, também aerogeradores, e também a questão da própria burocracia da concessionária, que muitas vezes dificulta o trâmite do projeto, a demora muito, então o cliente termina perdendo o interesse por esse tipo de benfeitoria. E o que se deve levar em consideração na hora, então, de fazer essa instalação em residências ou em condomínios? É sempre interessante observar, por exemplo, no sistema fotovoltaico, que não tenha sombreamento, né? Que tenha uma boa condição solar, condições naturalmente posicionado para o norte, né? Deve-se contratar um especialista ou um engenheiro, um técnico que entenda dessa questão de instalação, né? Cuidar na questão da própria estrutura, para que no caso de uma ventania, algum tipo de vendaval, isso aí não termine se danificando ou até mesmo atingindo alguma pessoa, enfim. Mas ele é um sistema relativamente simples de ser instalado, tá? E é um sistema que traz muito benefícios para os consumidores. Tá? Bom, em relação ao painel solar, precisa ser, então, a casa precisa ser uma localização em que haja bastante sol. Isso, que não tenha assombreamentos, né?
E isso facilita na questão para o aumento do rendimento do sistema, porque se houvesse sombreamento, naturalmente eu deixo de utilizar parte da luz solar, né? E aí eu não consigo converter em energia elétrica, que é esse o princípio de funcionamento. Então, quanto mais aberto eu tiver, sem menos sombreamento, eu vou ter um rendimento muito melhor do meu sistema. Mas o que acontece, por exemplo, se há vários dias sem sol, o consumidor fica, então, sem energia? Sim, nesse caso, sim. A questão da nebulosidade aumentar, o consumidor ele não vai ter um rendimento, digamos, esperado do sistema, mas isso já está computado, digamos, no cálculo do sistema. O que não pode ter, por exemplo, uma árvore próxima, uma edificação que faça sombreamento parte do dia, 365 dias por ano. Então, isso tem que se cuidar na hora de fazer o projeto. Mas as residências, principalmente as unifamiliares, né, os que não são condomínios ou condomínios comerciais, eles têm uma boa predisposição para a utilização de energia fotovoltaica. Ok, então nós conversamos com o Odilon Duarte, professor de engenharia da PUC. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.